Antes da ceia, queremos compartilhar uma palavra, porque a palavra do Senhor nos diz assim, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27, examine o homem a si mesmo, e assim coma do pão e do cálice, porque aquele que come indignamente, come condenação para si mesmo, e por isso que muitos estão fracos, muitos dormem. Né? Essa palavra está falando de examinar a si mesmo. E hoje queremos falar sobre algo importante de examinar a si mesmo e falar de algo que a Bíblia chama de raiz de amargura, a cura para a raiz de amargura. A palavra do Senhor diz, não permita que nenhuma raiz de amargura se instale e com isso contamine muitas pessoas. E existe uma cura para a raiz da amargura. E é sobre isso que nós vamos falar, porque nós queremos participar da ceia não para nossa condenação, mas queremos participar da ceia para que esse alimento espiritual nos fortaleça. Então convido vocês a verem em Mateus, uma palavra de Jesus, Mateus capítulo 18, sem querer eu desmarquei, Mateus capítulo 18, boto óculos e tiro óculos. Mateus capítulo 18, versículo 21 em diante. 21 até o final do capítulo. Diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar o seu senhor, mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o adorando, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, lançando mão, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo lhe pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, seus conservos o que aconteciam, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão e as suas obras. Amém? Meu Senhor, meu Deus, obrigado pela tua palavra. Confio no Senhor a oração do teu servo Ryan, que nós possamos realmente receber essa palavra vinda diretamente de ti, pelo teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Culto de ceia, e eu sempre costumo lembrar que esse ato simbólico, que é um mandamento de Jesus, né, uma ordenança de Jesus, a primeira ordenança de Jesus, uma hora dessa eu falo sobre as ordenanças, mas a primeira ordenança de Jesus é a questão do batismo, e a segunda ordenança, tem outras, tá? A segunda ordenança é a ceia do Senhor. Mas alguma das coisas que nós temos que entender é que essa ceia é a renovação, é um ato de renovação do batismo.
A gente não precisa se batizar de novo se a gente já foi batizado nas águas em nome do Senhor Jesus, numa profissão de fé, a gente já não precisa ser batizado de novo. Mas toda vez que a gente come desse pão, toda vez que a gente bebe desse cálice, a gente relembra o Senhor Jesus e a gente relembra que nós fomos perdoados pelo sangue dele. E Jesus nos ensina muitas lições a respeito disso, perdão. Logo, logo nós estaremos tomando o suco da videira, que representa o sangue derramado que nos concedeu o perdão dos nossos pecados. Mas também nós vamos estar comendo o pão. E esse pão tem uma oração muito antiga, lá do século II. Uma oração que os primeiros cristãos faziam quando eles iam consagrar o elemento pão. Eles diziam assim: Senhor meu Deus, assim como tu tens, assim como esses grãos de trigo se reuniram e formaram uma só massa de pão, também reúne o teu povo de todo o canto, para formar um só povo e um só corpo. Essa oração muito antiga, não está na Bíblia, é do século II, né? Está num livro chamado Didaquê, que eu já li. E essa oração é muito significativa, que a gente come, a gente toma o suco de uva lembrando que nós somos perdoados, mas a gente come o pão lembrando que nós somos todos membros do mesmo corpo. E um corpo que é membro de si mesmo não pode ter o que a gente chama de doença autoimune. Doença autoimune é quando um organismo vivo, o nosso corpo, desenvolve, por exemplo, reumatismo sanguíneo, que é o corpo se infeccionando com ele mesmo. É como se o corpo tivesse alergia do próprio sangue. Esse é o reumatismo sanguíneo. E às vezes é isso que a gente faz. Nós somos membros do próprio corpo e acabamos tendo alergia e intolerância ao nosso próprio membro, que é o nosso irmão, nossa irmã que está aqui. Jesus morreu por cada um de nós. Os pecados que foram perdoados em Cristo Jesus na nossa vida também foram perdoados naquele nosso irmão que ele está. Só que, infelizmente, nós muitas vezes agimos como esse servo que foi perdoado, mas quando foi para perdoar não conseguiu fazer o mesmo. Jesus vai falar sobre esse princípio em diversos momentos. Em outra passagem, o Senhor Jesus vai dizer que nós devemos nos apressar em resolver antes que o caso chegue ao juiz. Quem que é o juiz? Deus Todo-Poderoso. Quem que é o juiz? Deus Todo-Poderoso. Um dia todos nós estaremos num tribunal, todos sem exceção. Os batistas independentes, os assembleianos, os católicos, os que não têm religião nenhuma, todos estarão diante do mesmo juiz. E todos serão julgados. Jesus diz que a gente deve se apressar para que a gente se perdoe, se resolva aquela antes de chegar diante do juiz. Porque o juiz vai agir com justiça. Que nem aqui diz. Na própria oração do Pai Nosso, que tem em Mateus capítulo 6, diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E logo em seguida, no versículo 14, vai dizer assim: porque se não perdoares as ofensas, tu também não será perdoado. Mas se perdoares as ofensas, vocês serão perdoados. Jesus fala disso diversas vezes. E como a gente tem visto nas quartas-feiras, quando uma palavra, quando um assunto se repete na Bíblia, não é erro, é porque é algo importante. Toda vez que um assunto se repete, é porque é importante. Jesus falou cerca de 30 vezes nos evangelhos sobre perdão, sobre perdoar. É algo muito importante. Jesus falou mais sobre perdoar do que vitória. Jesus falou mais do que perdoar do que sobre outros assuntos que as pessoas gostam de ouvir. A vitória vai chegar, o milagre vai vir. Mas Jesus falou de perdoar, a importância do perdão. O perdão não é simplesmente... Tem várias coisas que o perdão não é. O perdão não é tu esquecer. Porque nós não estamos fazendo... não estamos tendo uma doença chamada
Alzheimer ou amnésia anterógrada. Não, nós não estamos sofrendo de amnésia. A ideia do perdão é um processo e que começa com uma atitude, mas é duradouro. Perdão é duradouro. Já vamos chegar aí. Mas antes do que o perdão não é. O perdão não é esquecer. A gente não vai esquecer a ofensa que a gente sofreu. O perdão não é um sentimento. Agora eu sinto que perdoei. O perdão, o que o perdão é? Primeiro, o perdão é uma atitude, é uma decisão consciente. Não está ligado a uma emoção, não está ligado a um sentimento. É uma atitude que a gente toma. E dá para ver aqui que o perdão é uma atitude. Jesus chamou de perdão não o rei ter tido íntima compaixão, mas sim o rei ter retirado a dívida. Peraí, deixa eu ver. Aqui está a dívida, aqui está a tua dívida. Ai, que pena, ai, que dó. Isso não é perdão. Perdão é rasgar a dívida. Perdão é rasgar aquilo que tu tem contra a pessoa. Então é uma decisão de tu não cobrar mais daquela pessoa. Começa com isso, é uma decisão, não é emoção. E é muitas vezes uma luta que demora, porque tem situações de perdão que tu perdoa uma vez e está resolvido, está em paz teu coração, está tudo ok. O perdão é reconstruir pontos, isso está em vários lugares. Aliás, está dizendo que nós somos ministros de reconciliação. O que quer dizer isso? Nós somos servos que constroem pontos de aproximação entre coisas que estavam distantes. Então, o perdão necessariamente reconstrói uma ponte de um relacionamento que foi quebrado. Mais uma vez, não é fácil, muitas vezes não é instantâneo. Existem perdão instantâneo? Existem. Outra coisa, mas não é a norma. Geralmente, o perdão é uma construção. Tu decide perdoar, tu decide perdoar, tu decide perdoar e age de acordo com a tua decisão. Porque da mesma maneira que Jesus te perdoou, da mesma maneira que os teus pecados foram perdoados, da mesma maneira que tu quer se assentar na mesa celestial da glória de Deus, tu também precisa entender que o mesmo pecado que tu foi perdoado, tu precisa perdoar daquele que te ofendeu. Outra coisa, isso é engraçado, é tão óbvio, mas tem que ser dito. O perdão não é por mérito. Eu não vou perdoar fulano e tal porque não merece. Gente, se alguém merecesse ser perdoado, não precisava nem ser perdoado. A gente perdoa quem nos feriu. Ah, não, eu não vou perdoar fulano e tal porque não merece. Gente, ninguém merece ser perdoado e é por isso que a gente perdoa. É algo tão simples, é tão óbvio. A gente só perdoa porque alguém nos feriu. A gente só perdoa porque alguém nos prejudicou de alguma forma. Senão não tem o que ser perdoado. Não tem o que ser perdoado se a pessoa não nos prejudicou. Não tem o que ser perdoado se a pessoa não nos ofendeu. Não tem o que ser perdoado se a pessoa não nos enganou. Não tem o que ser perdoado se a pessoa não nos traiu. Não tem o que ser perdoado se a pessoa não nos feriu. Não tem o que ser perdoado se a pessoa não nos decepcionou. A gente só pode perdoar algo que nos prejudicou de alguma forma. Então o perdão sempre é desmerecido. O perdão sempre é desmerecido. Mas a gente lembra que da mesma graça que Deus nos perdoou sem a gente merecer, nós também não merecemos o céu. Nós também não merecemos a salvação. Os méritos são exclusivamente de Jesus. Jesus não nos salva porque nós somos bons. Jesus não nos salva porque nós somos santos. Jesus nos salva porque Ele nos perdoou. A salvação vem daí, do perdão em Cristo Jesus, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos dele. E da mesma maneira,
A gente não perdoa o outro porque ele merece, porque ele fez por merecer. A gente perdoa o outro porque a gente está em dívida com Jesus. É assim que Jesus nos vê. Jesus está se comparando, ele está dizendo, assim é que Deus nos vê. Se nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, Jesus perdoa os nossos pecados. Se nós não perdoamos aqueles que nos ofenderam, Jesus não perdoa os nossos pecados. Não é o pastor Danielson que está dizendo, não é a Igreja Batista que está dizendo, Batista Independente que está dizendo, é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor. E a outra coisa, não existe limite para perdoar. Isso dói. Isso dói. Porque Pedro começa perguntando, quantas vezes eu devo perdoar alguém que me ofendeu? 7 vezes. 7 é o número da perfeição. Daí Pedro pensou assim, não, eu vou ser misericordioso, eu vou jogar lá em cima. Quantas vezes eu devo perdoar alguém que me ofendeu? 7 vezes, Senhor. O número da perfeição, 7 vezes. E Jesus disse, eu não digo 7 vezes. Eu digo 70 vezes 7. 7 vezes 10, ou seja, o número da perfeição, vezes o número da completude, 10, vezes a perfeição. A perfeição, vezes a perfeição, vezes a completude. 70 vezes 7. Ou seja, a gente deve perdoar completamente. A gente deve perdoar sempre. Não é quantos ele deve perdoar. Jesus não disse 490 vezes. Ele disse 70 vezes 7. Não disse 490. Não é uma questão de matemática aqui. Não é tu apontar no teu caderninho quantas vezes tu... eu já perdoei 22 vezes. Ainda tenho 400 e poucas ainda de crédito para perdoar. Não é isso. Jesus está dizendo sempre. Sempre. Porque é a única forma, 2 coisas. Primeiro, é a única forma de nós sermos perdoados. É uma condicional. Na oração do Pai Nosso tem coisas que a gente pode pedir. E até mesmo quem não é crente pode pedir a Deus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus diz que Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos, faz dar alimento aos passarinhos que não creem, que não foram batizados. Tu já viu um passarinho ser batizado? Já viu algum passarinho proclamando sua fé? Não tem. Mesmo assim Deus alimenta. Então são coisas que a gente pode pedir. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. São coisas que a gente pode pedir. Outras coisas que a gente pode pedir, coisas que Deus quer que a gente faça. Isso também está em Mateus capítulo 6, versículo 9. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Podemos pedir que a vontade de Deus seja feita, porque isso Ele vai fazer. Não tem condição, pode pedir. A vontade de Deus, pode pedir. Que o reino de Deus venha sobre nós, como pode pedir. O reino é governo de Deus. Que a gente se torne obediente a Deus. Isso pode pedir. Agora, perdão tem que ser. Perdão, para a gente pedir, existe uma condição. Existe a condição de perdoarmos. E mais eu vou dizer uma coisa para vocês. Se perdão fosse um sentimento, Deus estaria sendo injusto em exigir isso. Porque a gente não consegue lidar com sentimentos. A gente está magoado, a gente está ressentido, a gente está pesaroso por causa de uma mágoa, de um ressentimento. E se a gente ficar preso nesse ressentimento, a gente... Então, essa exigência de perdoar tivesse a ver com aquilo que a gente está sentindo no momento, seria injusto. Porque a gente vai sentir. Mas mais uma vez eu falo, perdão nada tem a ver com sentimento. Perdão tem a ver com atitude. É tu rasgar o título de dívida que o outro tem a teu respeito. Fulano de tal falou tal coisa a meu respeito. Falou. Machucou? Machucou. Era verdade? Era mentira? Machucou.
mas a partir de agora eu não cobro mais isso dele. Eu perdoei. Eu não vou esquecer que ele me falou, mas eu vou me policiar para olhar para ele como se ele não tivesse feito. Eu rasguei a dívida. Eu não vou cobrar isso dele. E assim como diz, reconstruir pontes, isso permite que num futuro próximo eu possa me reaproximar dessa pessoa. Porque aquilo que impedia que eu me aproximasse dela era que ela tinha falado uma coisa ruim para mim. Aquilo que impedia que eu me aproximasse dela é que ela tinha me prejudicado. Mas se eu deixo de cobrar esse prejuízo, nada mais se impede. E eu quero falar para vocês assim que é muito difícil isso. Por isso que eu digo que nem todo perdão, existe perdão instantâneo, existe, mas é minoria. Os verdadeiros perdões de problemas sérios, eles são uma decisão permanente, uma decisão diária. Duas situações, uma situação dentro da minha família, há alguns anos atrás, mas uma outra situação mais antiga, dentro da igreja que eu estava. Eu não sempre fui batista dependente, né? Eu estive em outras igrejas, e uma época que eu estava congregando numa igreja, eu fui muito, mas muito prejudicado, muito prejudicado, emocionalmente, profissionalmente, socialmente. Eu fui muito prejudicado por um líder de uma igreja. Nem importa, essa igreja que nem existe mais. Não vem ao caso. Esse líder quase destruiu a minha vida. A pastora Keila conheceu a pessoa. E eu quero dizer para vocês que eu sentia ódio dessa pessoa. E mesmo eu sabendo que eu estava errado, eu não estava conseguindo perdoar. Eu chegava a sonhar que eu estava botando o dedo na cara dele. Assim, de repente eu me dei conta. Eu estava lendo, não foi esse texto que eu estava lendo, mas eu estava lendo o texto sobre raiz de amargura. Eu me dei conta que muitas coisas na minha vida eu estava fazendo, de repente me vinha uma lembrança dessa pessoa e eu me sentia mal. Eu comecei a ficar, eu ficava deprimido, sabe? A ponto de eu achar que as outras pessoas iam fazer a mesma coisa comigo que essa pessoa fazia. Isso foi quando eu li sobre raiz da amargura. Eu me dei conta que eu estava com essa pessoa que era do passado, que já estava no outro, que nem tinha mais contato com ela e tal, mas que ela continuava presa na minha vida. E eu comecei a pensar assim, sabe o que essa outra pessoa está fazendo? Estava seguindo a vida dela, mas eu estava carregando um peso. Eu estava carregando um peso. Ela estava seguindo a vida dela. Depois fiquei sabendo que ela não estava muito bem, mas tudo bem, não veio o caso. Não importa. Mas eu estava carregando um peso por anos. E daí eu comecei a pedir a Deus que eu pudesse me perdoar. E profeticamente eu orava, perdoa o fulano de tal. Eu perdoo o fulano de tal. Ele não tem mais dívida comigo. Eu perdoo o fulano de tal. Eu perdoo o fulano de tal. Eu perdoo o fulano de tal. Chegou agora, faz menos de um ano, essa pessoa simplesmente reapareceu do nada e pediu para ligar para mim e telefonou para mim pedindo perdão, reconhecendo tudo que ela tinha feito, reconhecendo. Ela disse assim, o termo que ela usou, eu cometi abuso religioso contigo, eu traí tua confiança, eu era teu líder e te traí a confiança. Só que se ele tivesse telefonado um ano antes, eu ia xingar, eu ia destratar, eu ia me sentir mal com isso. E daí ele começou a chorar. E daí sabe o que eu fiz? Eu disse, meu irmão, posso orar por ti? E eu acalmei ele. Sabe por quê? Porque tanto eu pedi a Deus para mim não cobrar mais nada dele, que quando ele veio pedir perdão para mim, eu já tinha perdoado. Eu não esqueço, eu posso colocar detalhes da forma com que ele me prejudicou, mas isso não me pesa mais.
Se ele vier visitar aqui a igreja, eu dizer, paz do Senhor, meu irmão, senta aqui, bem-vindo. Não vou me preocupar com isso. Conheço ele, sei os limites dele, a gente não me colocaria. Mudam algumas coisas se a gente passa a conhecer os limites da pessoa, mas eu não tenho mais dívida. Outra situação parecida aconteceu quando uma pessoa da minha família, há uns anos atrás, há 8 anos atrás, sei lá, fez diversas coisas muito pesadas nas costas. Né? A família toda não via, mas essa pessoa nas costas fazia coisas horríveis. E só eu e minha esposa estavam sofrendo. Ela fazia isso, sabe? A pessoa fazia isso, sabe? E eu fiquei com muito ódio, sabe? Ressentimento. Fiquei preocupado com a influência dessa pessoa e tal. E daí, ano passado, também, quando eu comecei a orar por esse antigo líder, eu também comecei a orar por essa pessoa que tinha feito algo muito ruim, me deixou muito mal emocionalmente e tal. Até por muito bom, na época, tanto a Keila, minha esposa, quanto 2 colegas pastores da igreja que eu estava pastoreando, né, um supervisor e uma outra colega pastora, me acolheram, viram que eu estava muito mal, foram muito importantes, porque a própria família não estava entendendo o que estava acontecendo. E a igreja foi bem importante nesse momento. A igreja me acolheu, me deu um suporte, me ajudou, mas eu ainda estava carregando essa mágoa no meu coração. E eu estava já orando para essa pessoa. E já estava bem resolvido. Daí, há mais ou menos 1 ano atrás, eu pude ter a oportunidade de conversar pessoalmente com essa pessoa. Ela nem sabe, mas eu conversei com ela falou várias coisas e tal, e daí pediu perdão de uma maneira meio pro forma, mas eu não estava preocupado se ela se arrependeu, se ela não se arrependeu. Eu estava em paz, porque de fato e verdade eu havia perdoado. E hoje, sem problema nenhum, ela pode sentar na minha mesa, eu vou dar um abraço, não tem problema nenhum, não tenho mais. Mas não foi instantâneo, foi uma decisão constante. E por que eu fiz isso? Porque eu sou santo? Ou porque eu sou bobo? Não. Porque eu sei o que Deus me perdoou. E toda vez, e a gente está sujeito o tempo todo a mágoa e a ressentimento. Faz parte. Geralmente, quem mais a gente está perto, quem mais está perto de nós, são aqueles que mais nos magoam. Quem a gente tem mais expectativa é aquele que mais vai nos magoar. Porque o ser humano é falho. E muitos não se arrependem. O problema, a questão do perdão não tem a ver com o arrependimento do outro. Ainda que o outro não se arrependa, perdoe. Ainda que o outro não pedir perdão, perdoe. Pare de carregar essa raiz de amargura, porque uma raiz de amargura, a palavra diz, não sou eu, ela vai crescendo e vai afetando as pessoas ao teu redor. A raiz de amargura é aquela mágoa, aquele ressentimento que tu fica repensando e pensando, mas por que ele fez isso? Por que ela falou aquilo? Por que ela me traiu? Por que ele fez tal coisa? Essa é a raiz da amargura, faz a gente ficar amargo e tratar as pessoas com amargura. Só que essa é a isca que Satanás usa, esse é o gancho que Satanás usa para que a gente perca a nossa bênção, para que a gente perca a salvação, porque enquanto a gente estiver preso ao ressentimento, enquanto a gente estiver preso a uma mágoa, enquanto a gente não perdoar, a gente está preso a esse passado e o novo de Deus não pode vir. Quero dizer para vocês que toda vez que a gente perdoa, a gente se liberta individualmente, mas também a gente abre nossos horizontes espiritualmente. Primeiro a gente confirma o perdão sobre nossa vida. Só isso é um peso que a gente deixa. Claro que não funciona assim, mas só para parar para pensar. Quer dizer, funciona exatamente assim, mas não funciona a gente pensar.
agir por isso. Mas sabe o que acontece quando a gente não perdoa aquele que nos ofendeu? Depois do juízo, a gente vai morar junto no mesmo lugar que ele. Porque não perdoar o pecado do outro, o outro pecou contra ti, ele te prejudicou, ele falou coisas contra ti, mas porque tu não o perdoou, ele vai ser culpado por isso. Se ele não se arrepender, ele vai ser condenado. Mas se tu não perdoar ele, também tu não vai ser condenado. E não, tu também vai ser condenado. E também tem dois, não existem dois infernos, é um lugar só. Então tu vai passar a eternidade toda do lado daquele que, porque tu não perdoa. Agora, quando a gente perdoa, a gente libera. Quando a gente decide não mais cobrar. E tem um outro lado disso tudo. Aqui fala 2 vezes. Então, o servo, prostrando-se, implorava: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Depois, o conservo dizia: seja generoso comigo e tudo te pagarei. Clamar e pedir perdão, reconhecer o erro. Quando ele falou, seja generoso comigo e tudo te pagarei, ele estava reconhecendo o que devia. Pedir perdão é tu reconhecer a tua dívida diante do outro. Tu não sabe se o outro vai te botar preso ou se ele vai perdoar a tua dívida, mas tu reconhece e diz assim: eu estou devendo, eu não quero estar devendo, eu quero pagar tudo. Não estou falando só de dívida financeira, tipo assim, eu sei que eu te magoei e eu quero te ajudar a se recuperar, eu sei que eu fiz errado, isso é o pedido de perdão. Eu sei que eu fiz errado e eu quero te ajudar a superar isso, eu quero compensar por essa mágoa. Eu sei que eu te decepcionei. Se tu me der uma chance, eu não vou te decepcionar de novo. Eu sei que eu traí tua confiança. Eu fiz errado. Eu estou envergonhado. Eu me sinto culpado disso. Se tu me der uma chance, eu vou cumprir a tua. Né? Eu achei muito interessante quando esse antigo líder meu liga e usa esse termo tão técnico. Né? E eu perguntei para ele: fulano, tu deve estar se tratando, né? Deve estar se tratando. Porque isso é um termo muito técnico. Assim, eu exerci abuso religioso contra ti. Não, esse cara está em tratamento para saber se palavra. Né? Porque era exatamente isso que tinha feito. Ele tinha feito abuso religioso. E a pessoa que sofre abuso religioso e não perdoa, ela acaba... A pessoa que sofre qualquer tipo de abuso e não perdoa, ela passa esse abuso adiante. A palavra do Senhor, é isso que é a raiz da amargura. Quando, vamos supor assim, que eu sofri abuso religioso desse líder de uma igreja que eu participava há uns 15 anos atrás. E eu não perdoei. Então, depois eu me torno líder e eu vou cometer abuso com os outros. Eu vou passar o tijolo adiante. São pessoas que foram maltratadas na infância se tornam adultos que acabam maltratando os outros. Pessoas que foram traídas e não perdoam acabam se tornando pessoas que vão trair os outros. Pessoas que foram enganadas se tornam desconfiadas e assim por diante. Quando tu não perdoa, esse pecado se repete na tua vida. Só tem uma maneira, é tomar uma decisão de pedir perdão por aquilo que tu fez pelo outro. Peça perdão. E pedir perdão e perdoar. Daí, às vezes o diabo diz assim: o que adianta pedir perdão? Tu não merece. Se merecesse, não precisava pedir. Ninguém merece perdão. A gente pede como reconhecimento da nossa falta. A gente confessa a nossa dívida ao outro. A gente diz: eu sei que eu te prejudiquei. Eu sei que eu te magoei. E o Espírito Santo sabe se tu está sendo sincero ou não. Não é o outro. Às vezes o outro vai dizer, né? Não é sincero. Não importa. Mas o Espírito Santo sabe se é sincero ou não. Peça perdão.
E quando alguém te pedir perdão, ou mesmo que não pedir, perdoe. Isso vai impedir que a raiz da amargura se aprofunde na tua vida. E raiz da amargura prejudica a pessoa individualmente, prejudica a família individualmente, raiz da amargura prejudica a igreja. A igreja, muitas igrejas morrem pela raiz de amargura. Hoje nós estamos celebrando a ceia do Senhor. Hoje nós estamos celebrando que todos somos o mesmo corpo, que todos comemos do mesmo pão, todos fomos lavados no mesmo sangue, todos fomos perdoados pelo mesmo Senhor. Mas uma raiz da amargura entre nós pode desfazer essa comunhão. Não permita que a raiz da amargura se insira na tua casa, na tua família, no teu ambiente de trabalho, no teu grupo de amigos, muito menos na igreja do Senhor. A raiz da amargura é a arma de Satanás para destruir o projeto de Deus na tua vida.